E aí pessoal, Thiago aqui, e hoje vamos dar início a mais um vídeo da nossa série analisando estratégias do Profit, analisando como um cliente, tá bom? Antes de iniciar, já peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem com a maior quantidade de pessoas possível, porque dá bastante trabalho esse tipo de vídeo e a intenção dela não é de forma alguma falar mal ou tentar vender estratégia para vocês. A gente está aqui para analisar ela, a estratégia, de uma forma mais completa possível. Então, se você tem algum tipo de recomendação, pedido, tanto de estratégia quanto de algum tipo de indicador, alguma coisa assim, comenta aqui embaixo que a gente vai adicionando com o tempo, tá bom? Hoje nós vamos avaliar uma estratégia. Ela está como touro, urso, renco. Vamos só procurar na loja aqui. Vamos colocar ela aqui. A gente já acha. Está aqui. Renko, touro, urso. O autor é Renko Live. Beleza, temos aqui uma estratégia que tem o seu grupo Connect. Deixa eu clicar aqui, vamos abrir. Está aqui. Estranho. Ó, aqui estou abrindo junto com vocês. Eu coloquei aqui no domingo um boa tarde, quando eu fiz a contratação, só para ver como que está a atividade do grupo. Ninguém me respondeu. E até agora tem só essa outra pessoa aqui que está pedindo comentando, né, que não entra em nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de operação, não abre posição. Estranho, né? Temos um grupo aqui, mas ninguém responde. E fica por isso mesmo. Se você tivesse algum tipo de dúvida, postasse aqui. Estranho, né? Ninguém responder. Mas, igual eu tô falando, a gente está aqui não é para falar bem ou para tentar vender nada para vocês. A gente está aqui como um cliente que está procurando uma estratégia, tá? Vamos ver. Aqui no resumo dela tá. Estratégia seguidora de tendência para mini índice futuro customizada por Renato. Ok, vamos entrar na loja. Como que ela se apresenta dentro da loja? Esperar carregar. 87 por mês. 88 por mês. Não tem planos mensais, semestrais ou anuais. 36 vendidas. Aqui nós temos um relatório de performance do dia 7/1 de 2021. Estranho. Até dia 28/5 de 2021. Mas o estranho é que não tem essa estratégia não tem como rodar nesse período. Essa automatização. Estranho, né? A não ser que seja ele usando essa metodologia, operando na mão, digamos assim, mas bem, não tem como levar em consideração. Veja que para ativar a nossa entrada é preciso que o renko vire a favor da direção que deseja e preste atenção que ele não precisa tocar na média, apenas estar próximo. Ok. Aqui nós temos um backtest, 21 renko no índice, então já sabemos um tempo aqui que a gente vai ter que trabalhar. Não diz o período. Ah, tá aqui, 6 meses, com um contrato só. Um excelente resultado. Maior sequência perdedora de 7 e maior vencedora de 3, mas a razão lucro prejuízo está 3,30. Então, 3 para 1, ou 1 para 3, né? Como é mais correto falar. Uma excelente estratégia aqui no backtest. Muito boa. Vamos para mais fotos. Vamos lá. Opa, não, acabou as fotos. São 3 fotos apenas. Ok. Eu estou achando muito estranha essa foto aqui. A data dela está 2021. Aqui em cima também está 2021.
E só de 3 meses também. Complicado. Complicado. Algumas avaliações, ok. Estranho. Vamos colocar, então, o que eu fiz. Tá? Coloquei ela para rodar durante 7 dias e fiz os backtests. Aqui, ó, estratégia exclusiva para gráfico de Renko, que visa seguir uma tendência forte, capaz de buscar alvos acima de 1000 pontos. Deve-se utilizar somente nos gráficos de Renko de 20R e 21R, e exclusivamente para mini índice futuro. Ok, fiz isso. Coloquei para 20 e 21 Renko. Aqui, esse Profit que eu tenho aqui, ele é uma versão, ele está todo limpo, ele está o mais atualizado possível, mas ele está todo limpo, onde eu rodo num ambiente virtual. Então, não está aqui, mas aqui eu consigo pegar o relatório de performance normal e mostrar para vocês. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o backtest 20R. Primeiro backtest que eu fiz, tentei pegar a maior quantidade de data possível. Esse é o resultado. Tá? Eu acho que eu não vou conseguir editar aqui essa imagem para vocês. Mas, vamos testar aqui se eu consigo. Eu queria fazer marcações. Vamos tentar aumentar esse zoom aqui também. Eu não vou conseguir. Mas a questão é o seguinte: esse aqui é o gráfico com o maior tempo possível no 20 Renko dessa estratégia. Tem uma queda gigantesca aqui. Isso aqui deve ser algum tipo de erro. Tá? Isso aqui eu considero um erro. Isso aqui já não. Isso aqui eu já considero como sendo um prejuízo, tá? Da própria estratégia. E aqui, isso aqui, ó, é uma subida, certo? É um ganho de capital. Então, quando você vai fazer um backtest, você pega a partir de 2021, você tem isso aqui como inclinação de ganho. No tempo anterior, a 2021, você tem esse prejuízo, certo? E quando você vai para 2021 no backtest, você teria só um ganho. Eu vou mostrar para vocês como que é se você pegasse só o backtest de 2021. Seria isso aqui. Então, você olhando isso aqui fala, é perfeita essa estratégia, muito boa. Claro que a gente tem que considerar sempre essa linha aqui de capital de ganho, tá? Isso aqui, essa linha azul, não essa verde cheia de ondulação aqui. É essa azul aqui de baixo. Essa é a linearidade de ganho de capital. Essa parte que sobe e desce aqui em cima, isso aqui é praticamente um ruído. Então a gente não pode levar muito em consideração. Você não pode ficar feliz quando você chega aqui em cima, porque depois você tem uma queda. Aí você fica feliz, eufórico, daí tem uma queda. Você fica feliz e eufórico, tem uma queda. Então não, então leve em consideração essa parte de baixo só. Essa linha de baixo aqui. Então, o que acontece nessa estratégia? No curto prazo, ela dá lucro. Ela está dando lucro. No longo prazo, ela tem esse efeito. Só que agora, esse é um erro de backtest ou é um erro da estratégia? Não tem como saber, tá? Infelizmente, não tem como saber. Ela tem, eu olhei aqui a parte só, digamos assim, inicial durante essa queda aqui, ó. Só desmarcar.
senão vai ficar muito pequenininho para vocês. Durante essa queda, eu fui lá e olhei as estratégias, as operações. E olha só, teve muita estratégia com loss seguido. São várias e várias com loss seguido. Então não teve um erro de backtest que fez uma operação gigantesca, que o erro foi gigantesco, tá? Que tem lá que fugiu do esperado, que é um erro de cálculo, tá bom? Então é tudo stop pequenininho, do mesmo tamanho, o que é bem estranho. Não tem um stop fixo, né, na estratégia. E aqui, ó, você percebe que tem alguns stops que não tem nem tempo. 2 segundos para ter o gain. Aqui, 0, 0, o tempo de operação e já dando stop. Então, não dá para confiar nesse tipo de backtest. Nem na descida, digamos assim, porque é um erro de stop, gerando mais stop do que deveria. Mas isso invalida quando você tem o gain também. Não tem como você ficar confiando só de um lado das operações. É um erro, né? Estatisticamente é um erro você querer acreditar que o loss é um erro do backtest e o gain é um acerto do backtest. Não faz sentido, tá? E aqui eu fiz o backtest também o maior possível para 21 Renko. Mesma coisa. Tempos maiores, queda, loss. Aí quando você pega o último ano, eu vou desenhar aqui, é um mundo perfeito. Ó, porque se você for levar em consideração isso aqui, ó, é bem errado aqui. Isso aqui é uma curva ascendente. Então, se você faz uma análise desde o dia 1º de janeiro de 2021, você está no gain. É uma estratégia excelente. Mas o que levou no backtest a fazer essa queda aqui? É um erro de backtest ou um erro da estratégia? Seja qual for, dos dois jeitos, digamos assim, ela invalida o backtest. Porque se você teve esse erro na queda, quem disse que essa subida aqui está correta? Não tem como confiar também, tá bom? Infelizmente, porque olha só como que é no 21R o desempenho da estratégia no último ano. Excelente também. Então você fica nessa dúvida. O que está acontecendo nessa estratégia que está dando todos esses erros? Vamos agora para o nosso teste que todo cliente vai fazer, que é comprar a estratégia e rodar ela durante uma semana, conforme as especificações que a pessoa colocou no, na loja, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tem o grupo de Connect, sim, mas é o que o pessoal não conversa, né? É. Aí não tem nem como você clicar aqui para... Ó, aqui a pessoa até colocou dia 30 de janeiro. Olá, não há material, pois é apenas adquirir o robô e incluir ele em nova estratégia 2 vezes, uma no Renko 20 e outra no 21. Não precisa de mais configurações. Ok. Então, realmente, ela é bem tranquila para configurar. Mas vamos ver qual que é o resultado dela. Se ela é um robô de tendência, precisamos de tendência para ver rodar, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Vamos procurar ela aqui. Tá aqui, ó, semanal, touro. Tem duas, tá? Deixa eu até pesquisar aqui para vocês. Touro, tem duas. Uma aqui, outra aqui. Uma, R$ 42 negativo.
para variar, ficou posicionado no final do dia, abriu a operação 18:16 e a outra 18:14. Então, e fechou 24 segundos depois. Nossa. Depois entrou às 11 e saiu às 14. Fez 1.000 pontos aqui. Chegou a 1.000 pontos, né, nessa variação, mas ele acabou fechando com R$ 109 com um contrato, que isso aqui dá 500 e poucos pontos. No dia 28, fez 2 operações, 2 de loss. E fechamos a semana com R$ 42 de loss com 5 operações. Vamos ver o outro agora, que se eu não me engano é com 21R. R$ 72 de prejuízo. Ele também abriu uma posição no dia 28, abriu uma posição no dia 1º e no dia 3. Operações curtinhas, tá vendo? 2 minutos, 6 minutos, 40 minutos. Por uma estratégia que vai buscar grandes tendências bem rápido, né? A entrada e a saída. E esse é o resultado que você passa uma semana esperando. Infelizmente, quando a gente tenta entrar em contato com eles para perguntar, tá, mas e quantas estratégias faz por semana, em média e tudo mais? Não tivemos resposta. A gente não sabe se está configurado da forma correta, mas pelo visto é simples. A gente não sabe se o robô vai funcionar corretamente, porque backtest todo zoado. E quando a gente vem para o simulador, são 3 operações ali na semana de poucos pontos e os 2 negativos, né? Vamos para a conta real agora. Para a conta real, na semana, nós tivemos, eu coloquei para rodar, tá? Somente na sexta-feira, esse robô, porque eu estava com receio, justamente porque eu não tinha base de dados nenhum para poder rodar na conta real, mas eu tive que colocar justamente para ter uma sensação de como que é na conta real. E aqui a gente teve um resultado negativo de R$ 64, 300 pontos, mais ou menos, 330 pontos para dar esse resultado. Em 2 minutos e 45 foi o loss que ele teve. E o outro, resultado na semana, não teve. Mesmo eu colocando para rodar em conta real, ele não operou na sexta-feira. Basicamente, ficamos sem dados, né? Não tem como eu concluir nada de um sistema assim, infelizmente, porque backtest estranho, simulador com pouquíssimas operações, conta real sem operações praticamente, teve uma operação só nas 2 estratégias e não consigo entrar em contato com o pessoal no grupo do Connect. E basicamente isso. As fotos estão com resultado estranho e tudo mais. Não tem como acompanhar um dia a dia de como está sendo as operações desse robô, pelo menos para eu ter algum tipo de histórico. Deixa eu só tentar ver o que por exemplo, vamos ver se pelo menos bate a conta real com a conta simulador, talvez. Opa, peraí. Vamos ver aqui, R$ 64 aqui no dia 3. Vamos ver se abriu meio-dia e fechou meio-dia 2.
Ó, aqui não teve operação no dia 3. E aqui teve operação no dia 3, exatamente, e foi resultado do intervalo, R$ 67,00, lá foi 64. Mas é uma operação só que a gente conseguiu equiparar, fazer a análise para ver se bate entre simulador e conta real. Então é uma operação só, não tem como a gente estatisticamente qualificar nada, né? Infelizmente. Então o consumidor nesse momento ele vai ficar a ver navios. Ele vai ter que encarar isso, pagar a estratégia e testar durante um mês ou dois, fazer vários, vários simulação, vários replays, né? E basicamente isso. Então, é uma estratégia que te deixa com pouca expectativa de crescimento ali, no crescimento de capital, ou então que seja uma estratégia boa. Ainda tive o azar, digamos assim, de só ter loss nas estratégias. Ainda se você tivesse gain, você falava assim, não importa o quanto está dando, como que opera e tudo mais, me dando dinheiro, seguimos em frente. Isso é uma coisa. Agora, deu loss e você não tem perspectiva nenhuma de como que você vai, como ou quando ele vai te dar lucro, né? Aí fica um pouco difícil de se trabalhar, né? Não tem confiabilidade no sistema como um todo. Essa é uma opinião de um cliente chegando nessa estratégia, tá? É, eu sei que às vezes pode ser uma crítica que pode soar mal até para quem desenvolveu isso, pode ser que seja uma estratégia boa, pode, mas o consumidor não está conseguindo enxergar esse tipo de qualidade na estratégia. Essa é a questão. Deixe os comentários aqui se vocês já utilizaram essa estratégia, se ela está seguindo bem e tudo mais. E se vocês quiserem também pontuar qualquer coisa para a gente conseguir analisar melhor a estratégia e tudo mais. E isso que vai ajudar bastante para todo mundo, né? Que a gente é uma comunidade que está querendo adicionar estratégias, adicionar conteúdo para que todo mundo consiga se dar bem no mercado financeiro. Ok? Eu sou o Thiago Paz, eu fico por aqui e agradeço todo mundo. Valeu, obrigado.